Meus irmãos, se você quiser abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, verso 6, Filipenses 1:6. Nós temos aqui no telão a NBV, que é a Nova Bíblia Viva. Se você quiser ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, eu vou ler na versão que está no telão, depois eu leio na versão RA. Eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia quando Jesus Cristo voltar. A RA diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, esse texto que nós lemos é o início da carta de Paulo aos Filipenses. Ele está fazendo ali a introdução. Ele está ali se apresentando, ele está ali falando a respeito dos irmãos, falando sobre o testemunho que ele ouve falar dos irmãos, a oração que ele faz. E logo no versículo 6, ele estabelece uma certeza. Paulo não está dizendo sobre uma dúvida ou sobre uma possibilidade. Paulo está estabelecendo uma certeza de que o Deus que havia começado uma boa obra, iria completar essa obra na vida de cada um. Então o cristão precisa ter esta certeza também. Paulo está cravando, Paulo está estabelecendo, dizendo: existe um Deus. E este Deus começou uma obra, mas não apenas começou para abandonar, mas começou para completá-la. Você precisa entender, compreender, ter esta certeza. Você que está hoje aqui 2000 anos depois de que essa carta foi escrita, que você faz parte do mesmo plano divino. A Bíblia não é nova, a Bíblia não é velha, a Bíblia não é atual, não é antiga, a Bíblia não é ultrapassada, a Bíblia é eterna. O próprio Deus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Paulo pega a sua pena para escrever aos irmãos em Filipe, ele está descrevendo, narrando, estabelecendo um plano que não pararia apenas naquela igreja, ou seria exclusiva para a igreja primitiva, mas esta verdade continua sendo absoluta na minha e na sua vida. Este plano que os filipenses fizeram parte, os campo-larguenses, quem sabe não de nascimento, mas de aqui morar, também fazem parte deste plano maravilhoso. Qual é o plano? O plano da salvação. Este é o plano de Deus para os homens. O próprio Jesus disse: eu vim para buscar o que se havia perdido. Ele mesmo disse: estou indo para o Pai. Eu vou preparar um lugar, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscar cada um de vocês, para que onde eu esteja, vocês possam estar comigo. Então, isto é o plano da salvação. Então, quando Paulo está falando sobre um plano para a vida dos filipenses, ele está falando sobre este plano maravilhoso, o plano da salvação. Paulo está dizendo sobre uma boa obra que está sendo estabelecida na vida de cada um de nós. Paulo está falando sobre esta boa obra. E qual é esta boa obra? Então, lendo este texto,
eu fiquei refletindo a respeito de algumas características que nós podemos entender sobre esta obra, porque muitas vezes a gente lê o texto e diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês, amém, que coisa maravilhosa, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, amém, aleluia. Mas a gente não para entender, compreender, refletir e expandir o conhecimento a respeito de que obra é esta. Que impacto esta obra traz na nossa vida? Que mudança esta obra realizou e continuará realizando na nossa existência? Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito desta obra: você era um pecador. Eu era um pecador. Nós éramos pecadores. E o próprio Jesus declarou isto. Quem sabe alguém diga: não, eu nunca fui pecador. Então você não está incluído neste plano. Se você se acha justo e não se acha pecador, você não está incluído neste plano. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus 9,13, diz assim: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então significa que se algum dia você ouviu a voz maravilhosa, meiga, suave, a voz poderosa de Jesus Cristo te chamando: meu filho, minha filha, eu tenho um plano na sua vida. Se você ouviu essa voz, é porque você era pecador. O próprio Jesus dizendo: eu não vim chamar aqueles que se acham justos, mas sim aqueles que reconheceram a condição de pecadores, que necessitam de um arrependimento. O próprio Paulo, em Romanos 3,23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem, necessitam, precisam da glória de Deus. Essa é a condição natural do ser humano após a queda. Todos são pecadores. Todos necessitam da obra de Cristo em sua vida. Todos, absolutamente todos. Paulo está dizendo: todos pecaram e precisam da glória. Qual é a glória de Deus que o pecador necessita? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a glória que os olhos humanos puderam ver. A Bíblia diz que ele era a expressão exata de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu lembro aqui do pastor Fausto cantando: não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Irmãos, as pessoas retratam Jesus de uma maneira tão pejorativa, tão simplista. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura, homem desprezado, que sabe o que é padecer, mas ele era Deus. Os olhos continuavam poderosos, a voz continuava cheia de poder. Não, a voz era o próprio poder, porque ele era a própria palavra. As suas mãos, o seu toque, a sua presença continuava do Filho de Deus encarnado entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, aleluia. Paulo aos Romanos 3,10, ele diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então o próprio Paulo está descrevendo a condição caída do ser humano. E outra coisa, estas declarações do apóstolo Paulo não foram aprendidas nos bancos da faculdade, não foram aprendidas sentando no Areópago lá na Grécia. Ele não havia aprendido aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, quando ele tinha que
entregar alguma coisa para a igreja, quando ele tinha que escrever alguma carta, o próprio Jesus leva, e ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ia ao terceiro céu, e ele diz, todo o evangelho que eu tenho ensinado a vocês, eu não recebi de homem algum, recebi do próprio Senhor Jesus Cristo, não o Jesus homem, mas agora o Jesus glorificado, aquele que recobrou todo o poder nos céus, todo o poder na terra, aquele que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e ele está dizendo, não existe ninguém que busque a Deus, não há ninguém. Nós temos que entender, irmãos, a diferença entre o caminho humano da justiça e o caminho divino da justiça. Esses dias nós estávamos aí na porta conversando, já nem lembro com quem, mas estávamos falando sobre evangelizar, sobre o evangelho como caminho. E quando nós vamos falar para as pessoas que elas são pecadoras e precisam de Jesus Cristo, elas se apoiam no caminho humano, no caminho natural da justiça. E eles dizem, não, eu não roubo, eu não engano, eu pago minhas contas em dia, eu não minto, eu não traio, eu faço tudo certinho, não dou escândalo, não dou nenhum motivo para nada, eu levo minha vida certinho. Este é o caminho que é a justiça humana. Todas as suas obras te fazem justos ou injustos diante dos homens. Então você tem que pensar deste ponto de vista, desta perspectiva. Tudo que você faz, tudo que você realiza ou tudo que você deixa de fazer é levado em consideração diante dos olhos dos homens. Ó, lá fulano que vizinho legal, nunca brigamos, nunca discutimos. Que vizinho legal, sempre quando preciso me ajuda. Quando estou doente, vem aqui me ajudar. Oh, que cliente bom que eu tenho, se ele diz que vai pagar hoje, é hoje, se ele diz que vai pagar amanhã, é amanhã. Oh, que colega de trabalho bom que eu tenho, ele ajuda, ele faz a parte dele, ajuda a completar na minha. Tudo isto é o caminho natural, o caminho humano da justiça. Não é que não precisemos trilhar este caminho, mas este não é o caminho da justiça divina. Só a obra de Cristo na cruz nos torna justos aos olhos de Deus. A pessoa pode pegar a sua maior fortuna, que o homem mais rico do mundo hoje, ele pode pegar a sua fortuna e doar aos pobres, e doar alimentos, e tirar as pessoas da pobreza. Isto não o fará justo diante dos olhos de Deus. Apenas a obra de Cristo nos faz sair do grupo dos pecadores e sermos incluídos no grupo daqueles que foram justificados. Então você precisa entender. Será que você tem louvado a Deus por isto? Será que você tem agradecido a Deus por isso? Será que você tem glorificado ao Senhor por isto? Será que você tem sido grato? As suas ações são expressões de gratidão? Porque neste momento existem muitas pessoas que são pecadoras. Existem muitas pessoas que não conseguem buscar a Deus. Existem muitas pessoas que não compreendem o que é Deus. Se domingo à noite, chovendo, você vai para a igreja. Ficar tipo um bando de doido, ficando em pé, batendo palma, cantando. Ou ouvindo alguém falar e gritar no microfone. São pessoas que não entendem a Deus. Você pega uma pessoa dessa, faz se assentar, você abre a Bíblia e passa 1, 2 horas falando a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, e quando você termina de falar, parece que você tinha falado com um bloco de pedra. Não entrou nada na cabeça, não entrou nada no coração, porque não entendem a Deus. E você foi alcançado pela obra de Cristo. Você já não é mais pecador,
Você não está mais incluído entre aqueles que estão condenados ao inferno. Oh, aleluia! Outrora eu e você pertencíamos ao grupo dos pecadores, mas não mais, porque a obra de Cristo, e aquele que começou a boa obra está trabalhando em nós, e é poderoso, irá terminar até o dia de Cristo Jesus. Segunda coisa interessante a respeito desta obra que foi começada e vai ser completada. Primeira, é que a obra nos tirou da condição de pecadores. A segunda obra, o segundo ponto interessante desta obra que está sendo concluída em nós, sendo estabelecida em nós, é que você recebeu da parte de Deus Pai um Salvador. Você recebeu um Salvador. É interessante quando o anjo desce conversar com José, lá em Mateus 1:21, diz assim: Maria dará à luz um filho, e colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que coisa maravilhosa. O anjo está dizendo: José, não tenha medo de possuir Maria por sua esposa, porque o que está sendo gerado dela não é natural. Ela não teve relação com homem algum, não houve traição, não houve nada. Desceu sobre ela o poder do Espírito e ela foi envolvida pelo Espírito de Deus. Está sendo gerado um filho, um ente maravilhoso, santo, que você vai colocar no nome de Jesus. E ele vai nascer para salvar o povo dos pecados que o próprio povo estiver cometendo. E muitas vezes nós não damos o devido valor à obra que Deus está estabelecendo na nossa vida. Nós éramos pecadores, não somos mais, porque Deus enviou Jesus Cristo como Salvador na nossa vida. O pecado que eu cometi, Ele veio perdoar. O pecado que você cometeu, Ele veio perdoar. Oh, aleluia. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor. É interessante que quando a gente vai... Eu estava conversando com um casal esta semana, dizendo: olha, tem que trazer as pessoas para a igreja do jeito que estão. Ah, mas o fulano lá disse que vai esperar parar de fumar para vir para a igreja. O outro vai esperar parar de beber para vir para a igreja. Eu falei: nunca vem. Tem que vir do jeito que está. Tem que vir com as vestes espirituais sujas, maltrapilhas, porque é na igreja que a mudança acontecerá. Porque veja bem, nós estávamos na mesma condição. Paulo está dizendo que Deus provou o seu amor para mim, Deus provou o amor dele por você, quando você ainda era pecador. Quando eu ainda era pecador, aleluia, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por você na cruz, para cumprir toda a exigência da lei para a salvação. A salvação não é uma coisa simples. A salvação não é uma coisa, um plano adaptado ou um plano feito às pressas. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes do mundo ser formado. Então, antes que Deus lançasse os fundamentos do mundo, Ele já sabia que ia
fazer Adão do pó, ia soprar nele o fôlego de vida, ia dar uma esposa, uma auxiliadora, uma adjuntora, e esta iria comer do fruto, e ele também, iriam pecar, seriam expulsos, e precisaria de salvação. Então este plano não é um improviso. Este é um plano perfeito. Um plano que exigiu muitos detalhes. Não poderia ser de qualquer jeito. Se Jesus tivesse nascido da relação entre Maria e José, o sacrifício não serviria, porque ele teria pecado como nós. E se Jesus simplesmente aparecesse aqui, também não valeria o sacrifício. Como é que nós iríamos matar Deus? Não teria o sangue humano, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele faz com que o Espírito gere no ventre de Maria um ser maravilhoso, que a nossa cabecinha não consegue compreender, que a nossa mente limitada não pode alcançar o conhecimento. Ele era homem 100%, era Deus 100%, habitavam no mesmo corpo, eles eram, aleluia, não dá nem para entender. Mas era Jesus caminhando, era o Cristo ungido, ao mesmo tempo era Emanuel, Deus conosco. Ao mesmo tempo ele estava curando os enfermos, ao mesmo tempo ele estava sentindo cansaço, ao mesmo tempo ele estava ressuscitando mortos, e ao mesmo tempo ele estava chorando de tristeza. A nossa mente não compreende. Nós chamamos de união hipostática, que foi fundido o Deus e o homem em um só. Que coisa maravilhosa. Tudo isso para quê? Para que quando ele fosse dependurado naquela cruz, quando aqueles cravos furassem as suas mãos e os seus pés, e aquele sangue fosse vertido, fosse um sangue puro, um sangue inocente, sangue que nos purifica de todo o nosso pecado, aleluia. Você não é mais um pecador, mas um justo diante de Deus, através da obra de Cristo. Você tem sido grato porque você tem um Salvador? Sabe que neste momento existem pessoas que estão desesperadas. Deixa eu lhe dar um testemunho. Estávamos aqui no sábado de manhã, e eu e o Valmir tivemos uma experiência naquela chuva, aquele temporal que estava. Um jovem nos abordou e disse: eu vou tirar a minha vida. Eu vou me matar hoje, porque para mim não tem mais sentido. E ele começou a contar os seus problemas, ele começou a contar a sua dor, ele começou a contar o seu desespero. Sabe por que aquele homem estava, aquele jovem, não sei, não tinha mais do que 40 anos de idade, quem sabe uns 30 anos de idade. Sabe por que ele não tinha mais solução? Sabe por que ele não enxergava mais esperança para a sua vida? Porque ele não tem um Salvador. Sabe que nesse exato momento tem pessoas que estão tirando a sua própria vida? Neste momento pessoas estão indo se prostituir, porque acham que lá vão encontrar o sentido da vida. Pessoas estão indo se drogar, pessoas estão indo vender o seu próprio corpo, e tantas coisas, tantas atrocidades estão acontecendo, porque as pessoas não têm um Salvador. Mas você está aqui nesta noite, e o próprio Deus enviou um Salvador para a sua vida. Terceira coisa interessante sobre esta obra que está acontecendo na nossa vida: você recebeu da parte do Pai, através do pedido do Filho, o Espírito Santo. O que Jesus disse lá em João 14,16? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber.
Será que as suas lutas, será que as suas adversidades, será que as tempestades que você enfrentou ou esteja enfrentando, podem superar esta grandiosidade ou esta grandiosa obra que Deus está realizando na sua vida? Você era pecador, não é mais. Você andava como ovelha que não tem pastor, desgarrado, sem rumo, sem direção. Agora você tem um Salvador. E esse Salvador disse: eu preciso voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não deixarei órfãos. Eu já roguei, já pedi, e o Pai vai enviar um exatamente igual a mim, consubstancial, e Ele estará com vocês para sempre. Você foi marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu já roguei ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador para que esteja com vocês, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sabe que no meio das lutas, no meio das aflições, no meio das adversidades, quando a gente começa querendo entrar em pânico, o Espírito Santo vem e consola. Quando você pensa que as coisas vão fugir ao controle, o Espírito Santo vem e confirma algo precioso no seu coração. Quando você está triste pelas dificuldades, o Espírito Santo vem e alegra. Oh, aleluia! Quem sabe até mesmo quando você se sente sozinho, você sente o abraço maravilhoso do Espírito Santo dizendo: eu estou com você. O teu Salvador pediu para não te abandonar, e eu estou aqui. Você não está sozinho nesta luta, nesta batalha, nesta provação. Você tem essas experiências, mas o mundo não pode ter, porque o mundo não consegue conhecer o Espírito da verdade. João 14, 26, Jesus dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Isto faz parte da obra que foi começada e que será terminada na sua vida até o dia de Cristo Jesus. Existem muitas pessoas cansadas da batalha, existem muitas pessoas desanimadas do dia a dia. Como eu disse há pouco, existem pessoas pondo um fim na sua vida porque não conseguem entender a vida, não conseguem entender os caminhos da vida, não conseguem entender a existência da vida. Pessoas aí nas crises existenciais, mas Jesus disse: olha, eu já roguei ao Pai, e o Pai vai enviar o Espírito Santo, e Ele vai ensinar todas as coisas. Eu não sei se você faz isso, mas eu vou te dar uma dica preciosa. Eu vou te contar um segredo maravilhoso. Quem sabe você precise algum dia trocar o pneu do carro e não consiga. Você pode falar: Espírito Santo, eu não sei trocar esse pneu aqui. Quem sabe você esteja resolvendo um problema, quem sabe precise fazer alguma obra de marcenaria e não consiga. Oh, Espírito Santo, me ensina aqui, me ajuda. Esses dias eu estava tentando desmontar alguma coisa de música, não sei o que era contrabaixo, dando um reparo no contrabaixo lá do estúdio, e eu falei: Espírito Santo, vou desmontar esse negócio, eu não sei, mas eu preciso resolver isso aqui hoje. Então que o Senhor seja o meu mestre, o meu mentor nesta hora. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Como resolver uma crise no casamento, como resolver uma crise financeira, como resolver um problema no emprego, no trabalho, como resolver alguma coisa que surge, um inesperado que surge na vida. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Isto faz parte da obra que está sendo estruturada, que está sendo estabelecida na sua vida. Muitas vezes nós não entendemos. Jesus deixou o Espírito Santo justamente para isto.
Lembre-se que os discípulos, quando eles não conseguiam resolver a situação, o que eles faziam? Corriam para os pés de Jesus e diziam: Jesus, não conseguimos resolver, não conseguimos. E Jesus disse assim: já roguei ao Pai, Ele vai enviar um outro, quer dizer, um outro da mesma espécie, um outro igual, um outro que tenha as mesmas funções. Quando as coisas não saem certas na sua vida, para onde que você corre? Onde que você vai chorar? Aonde que você vai derramar suas lágrimas? O Espírito Santo é aquele que está conosco, como Jesus estava com os discípulos, lado a lado. O Espírito Santo é aquele que está conosco em todos os momentos, em todas as situações. O Espírito está ali para nos ensinar. Paulo, escrevendo aos Efésios 1,13, diz assim: fosse selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Veja que coisa maravilhosa. Deixa eu te contar uma história. Antigamente, no tempo imperial, como os reis demarcavam as coisas que eram dele? Ele colocava um selo. Qualquer reino tinha um selo. Hoje em dia se mantém algumas coisas. Se você vai numa fazenda, você vê a marca lá no boi. Aquelas marcas feitas a ferro quente, não é? Esquenta o ferro e marca o boi. Pode até roubar o boi, mas chega lá e fala: não, esse boi não é dessa fazenda aqui, é da outra. Por quê? Porque tem a marca. Antigamente o rei saía andar pela sua floresta imperial. Ele precisava de madeira. Madeira para construir o palácio, madeira para manter o palácio, madeira para as batalhas, madeira para as estruturas da cidade do reino. E ele então entrava na floresta e ele dizia: esta árvore está muito bonita, é minha. E era colocado um selo naquela árvore. Ele continuava andando pelaquela floresta e dizia: esta árvore aqui está muito bonita, eu quero esta árvore para mim. Colocava um selo. Então, quando o lenhador, quando o trabalhador vinha na floresta para pregar a madeira, para o seu sustento, para a sua vida, ele chegava e olhava a madeira. A primeira coisa que ele olhava, o que era? Eu vou ver se não tem um selo do rei. Porque eu não posso mexer naquilo que é real, naquilo que pertence ao rei. Então, quando o lenhador entrava na floresta, ele não poderia derrubar qualquer árvore, dizer: que árvore linda é minha. Não, se tivesse o selo do rei, ninguém podia mexer. Agora Paulo está dizendo: vocês foram selados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os demônios estão alvoroçados aí fora, e eles sabem que o dia deles está chegando, que o arrebatamento está perto, que a volta de Jesus irá acontecer, que os dias deles estão contados para ser lançado no lago de fogo, e eles estão alvoroçados, e eles estão aí. A Bíblia diz que eles vieram para roubar, para matar e destruir. Então eles saem destruindo como se fossem lenhadores da floresta, derrubando tudo que vê na frente. Mas de repente ele chega: não podemos tocar nesse, este tem o selo do rei. O presbítero Wagner falou que a respeito de Jó, o diabo não podia tocar nem na saúde de Jó, não podia tocar nem nos bens de Jó, porque ele era protegido de Deus. Agora nós temos o Deus Espírito habitando e vivendo em nós. O Santo Espírito de Deus, nós somos selados como penhor, por herança. Sabe, quando o diabo vier e dizer assim: eu não sei se você vai ser salvo, eu não sei se você vai permanecer firme até o final, eu vou dar um jeito na tua salvação. Você pode dizer: a palavra do Senhor me garante que eu fui selado com o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da herança. Eu sou propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um penhor, eu tenho uma garantia que Jesus virá me resgatar, e até lá ninguém vai poder fazer nada. A obra que Paulo está dizendo, que começou e que vai ser completada na sua vida, é que você não é mais um pecador, que o pecado não tem mais domínio sobre você.
não está dizendo que nós não somos tentados a pecar. A Bíblia não está dizendo que nós não seremos tentados pelo pecado. Agora está dizendo que o pecado não tem mais domínio. Aquele que não é mais pecador é aquele que não é mais dominado pelo pecado. As pessoas aí lá fora são dominadas pelo pecado. As pessoas não conseguem deixar de fumar. São escravizadas àquele vício. Quanto mais deixarem da vida de pecado, porque elas são escravizadas, mas você não é mais pecador, e o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Paulo está dizendo que agora você é justo diante de Deus. Significa o quê? Que o seu nome está escrito no livro da vida. Quando bater aquela tristeza, você lembra: o meu nome está escrito no livro da vida, e de lá jamais será apagado. Paulo está dizendo que esta obra maravilhosa que foi começada, irá ser completada na sua vida, é que você está sendo aperfeiçoado para o dia de Cristo. Esta é uma obra contínua na nossa vida. É uma obra que deve ser estabelecida dia a dia na nossa vida. Começou ontem, hoje está sendo estabelecida, mas amanhã e todos os dias que Deus nos der de vida aqui nesta terra, esta obra nunca parar de ser realizada. Nós podemos até pegarmos uma plaquinha espiritual e pendurar aqui dizendo assim: desculpe o transtorno, eu estou sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ó pecado, pode ir para lá, não tem vez aqui. Mundo e as suas práticas, pode ir para lá, aqui não tem espaço. E nós não precisamos dessas coisas, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui, e esta obra é contínua. Encerro aqui dizendo que o apóstolo Paulo tinha certeza. Ele diz assim: eu estou plenamente convicto que a obra que começou vai terminar. Paulo, quando ele diz isto, ele estava ensinando aos filipenses que eles também precisavam ter esta certeza. Significa que você também precisa ter esta certeza. Se você não tiver esta certeza, você vai fazer com que a obra comece a ficar lenta na sua vida. Você começa a fazer com que a obra comece a dar umas pausas. Parece, falar meio baixo aqui, né, para ninguém escutar, parece obra pública, que vai se enrolando e nunca termina. E pede mais um aditivo no contrato, e pede mais não sei o que, e nunca se termina. Deixa eu dar um exemplo para você. Indo para Curitiba, ali na frente do antigo Café Damasco, abriu uma cratera, e não tinha pedágio. E aquilo ali ficou uns 3, 4, 5, não sei se não foram 6 meses para consertar. Tinha que dar aquela desviada. Daí colocaram um pedágio, agora a obra não é mais pública. Do outro lado aconteceu a mesma coisa. Abriu aquela cratera, em 2 semanas estava tudo pronto. Então a velocidade da obra na sua vida depende de você. Depende de você ter essa certeza. Sabe por quê? O diabo gosta de trabalhar na nossa incerteza. Você vem para a igreja, como o pastor Joel deu testemunho aqui, dizendo: oh, aleluia, eu fui curado ontem na hora do louvor, o Senhor me abençoou. Daí chega amanhã no trabalho, acontece uma coisinha ou outra, a pessoa: mas acho que Jesus não quer nada comigo, acho que Deus não me escolheu, acho que eu não fui chamado mesmo, acho que eu não tenho ministério nenhum, e a obra começa a esfriar. Quanto mais incertezas o crente, o cristão tem, mais demorada é a transformação e mais a pessoa deixa de desfrutar as bênçãos que Deus tem. Agora, se você tem plena certeza, o diabo chega dizendo assim:
Ah, crentão aí, olha, e agora como é que vai ser? Não deu certo, deu tudo errado, aconteceram umas coisas que não estavam previstas, deixa eu dar um testemunho aqui. Eu passei o ano de 2014 todo dizendo: Deus prospera, Deus protege, Deus é maravilhoso, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, Deus vai prosperar a sua vida. No finalzinho, lá no mês de setembro, deu aquela chuva de pedra, perdi minha casa. E eu olhando num dia, aquela água chovendo dentro da casa sem telhado, eu olhando, e o diabo veio e disse assim: agora eu quero ver você subir no púlpito e dizer que Deus protege, que Deus prospera. Continue pregando sobre prosperidade, eu quero ver. Perdeu tudo. Vai, continue. E aquilo me balançou e eu fiquei pensando: misericórdia, Senhor, como é que eu vou pregar? Mas de repente o Espírito Santo veio. Cadê a tua certeza? Cadê a certeza do teu chamado? Cadê a certeza da tua vocação? Então, Satanás, fique sabendo, com casa ou sem casa, eu vou subir no púlpito e vou dizer sobre dízimo, sobre oferta, vou dizer que Deus prospera, que Deus abre porta, que Deus manda dinheiro, que Deus faz o que for preciso para nos abençoar, porque eu tenho certeza no Deus que eu tenho crido. Então, o que paralisa as bênçãos de Deus na nossa vida, o que paralisa a nossa vida espiritual, o que paralisa as bênçãos espirituais na nossa vida, sabe o que é? Falta de certeza. Paulo está dizendo: eu tenho certeza que Deus começou e vai terminar. Filipenses, Filipenses, fiquem sabendo e pregue aí na igreja de Filipos que Deus vai completar a obra que Ele começou. Eu não tenho dúvida disso. E hoje, 2000 anos depois, a palavra do Senhor está ecoando em nossa mente, em nosso coração, dizendo: tenha certeza, vai completar, vai dar certo, vai acontecer, a cura vai chegar, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir. Eu estou no negócio, eu comecei, eu irei terminar. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em você irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feche os seus olhos neste momento.